Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Bom, os protestantes costumam ter alguma dificuldade no trato com os símbolos. Isso é bastante compreensível, principalmente por causa da herança iconoclasta recebida dos pais reformadores. Esses pais reformadores, em princípio, eram bastante iconoclastas. E isso era bastante compreensível também por conta da relação que havia nas comunidades cristãs com os ícones. O que eu quero dizer é o seguinte: talvez os reformadores tenham exagerado teologicamente na questão dos ícones, mas havia razões práticas para o levante. Afinal, sabe-se que havia abusos em relação ao trato com os ícones aí no seio das comunidades cristãs. De qualquer forma, esse lançar-se dos pais reformadores contra os ícones acabou por impregnar na tradição reformada algo mais. Também um certo desconforto no trato com os símbolos. Porque os ícones são símbolos também, mas existem muitos outros tipos de símbolos. A iconoclastia dos reformadores, ela acabou impregnando também na forma como os protestantes lidam com os símbolos. Não que eles neguem os símbolos, mas na cultura protestante há um certo receio no lidar com os símbolos. Os protestantes não se sentem muito à vontade com os símbolos. Claro que toda postura protestante ela costuma vir acompanhada de um suporte teológico. Pode-se discutir a interpretação que se dá às passagens escriturísticas que são usadas como sustentadoras daquilo, mas sempre há uma tentativa de trazer um trecho, uma passagem bíblica, um pedaço da Bíblia para sustentar aquilo que o protestante vai fazer. E na questão do trato com os símbolos, os protestantes vão se basear na epístola do apóstolo Paulo, direcionada à igreja da Galácia. Porque o que acontece ali naquela carta? Ali o apóstolo faz uma repreensão aos crentes daquela igreja, dizendo que eles estão exagerando na forma como estão tratando os símbolos judaicos. O que estava acontecendo ali é o seguinte: estavam pegando a ritualística judaica e trazendo para dentro da comunidade, mas trazendo de uma maneira assim como se aquela ritualística fosse algo necessário, fosse algo imprescindível, como se aquela ritualística fosse parte da fé que eles estavam compartilhando ali, e que se a pessoa não compartilhasse daquela ritualística, provavelmente estaria fora do movimento, entendeu? Então, é isso que o apóstolo Paulo vai criticar ali. Bom, mas para nós entendermos como se dá essa questão, a gente precisa primeiro saber como que na história se deu a ligação com os símbolos. Na Idade Média, por exemplo, provavelmente foi o período mais rico de trato com o símbolo, porque naquela época todos os homens eles tratavam tudo, todos os homens tratavam todas as coisas como se fossem símbolo de algo. Nada era visto apenas em si mesmo, mas também tudo era
referenciado em algumas outras coisas. Por exemplo, uma flor. Era uma flor. Todo mundo sabia que flor era flor. Todo mundo sabia que a flor tinha funções como flor, tinha utilidade como flor, tinha uma natureza como flor. Mas, ao mesmo tempo, todos pensavam o que uma flor significa. O que ela pode significar, o que ela pode representar. Isso era muito comum, fazia parte do imaginário do medievo pensar dessa maneira. Nada era visto apenas pelo que era de fato, mas importava também pela representação que essa coisa podia suscitar. Bom, claro que essa forma de lidar com o símbolo pode levar a exageros. E o que é o exagero? É algo que aconteceu não apenas na Idade Média, mas em todas as épocas. Até hoje acontece. O exagero é tomar o símbolo, desapegá-lo da realidade que ele representa ou deveria representar e começar a tratar o símbolo como uma força autônoma e independente a ponto de você olhar para o símbolo ou o que deveria ser o símbolo e não mais conseguir enxergar a realidade por trás. A ponto de se desapegar tanto da realidade que muitas vezes o símbolo começa a ter força própria. Começa a ter poderes autônomos, independentes. Então, era exatamente essa forma de lidar com o símbolo que o apóstolo Paulo estava condenando já lá na igreja da Galácia. E é contra isso que os protestantes também se rebelaram, em parte. Entende? O apóstolo ele vai dizer o seguinte: olha, o símbolo é uma sombra. O símbolo é um reflexo. O símbolo não é para ser apreciado nele mesmo. O símbolo não é para ser visto apenas como algo independente. Pelo contrário, o símbolo ele existe para realçar a realidade, para tornar uma realidade que não está aqui diante de nós como algo mais sensível e, consequentemente, óbvio, mais compreensível. Então, o símbolo, ele, no fim das contas, é uma forma de fazer o simbolizado presente, ainda que ele esteja ausente. Entenderam isso aí? Vocês conseguem entender isso? O símbolo faz da coisa simbolizada presente, ainda que ela não esteja presente, ainda que ela esteja ausente. Porque ele suscita, ele realça a realidade representada. Então, não é correto, e o apóstolo vai bater nisso. É essa a crítica dele. Não é correto você tratar os símbolos como coisas independentes, por si mesmos. Entende? Ficar esperando do símbolo. Então você tem uma ritualística, e aí você começa a usar a ritualística como se a ritualística tivesse um poder próprio. Esquecendo que essa ritualística ela está representando alguma coisa. Ela está representando alguma coisa. E se a coisa representada não estiver aparecendo ali na ritualística, não estiver visível, não estiver realçada na ritualística, então a ritualística, ou assim, o símbolo perde a razão de ser. Entende isso? Por exemplo, tem um ritual remanescente aí da Igreja Ortodoxa Grega, que é um ótimo exemplo do poder do símbolo e de como o símbolo pode suscitar a realidade. Por exemplo, na época da Páscoa, o que os fiéis fazem? Os fiéis, eles cobrem as estátuas e apagam as luzes da igreja, e aí eles, isso para, qual é o símbolo aí? Aí evocando o sofrimento, a dor, a morte e o enterro de Cristo. Então fica tudo apagado, como Cristo morreu. E aí
no domingo, é acendida no meio da igreja uma grande vela pascal, simbolizando a ressurreição de Cristo. E depois os fiéis também acendem velas próprias depois da vela pascal, como simbolizando o seguinte: a ressurreição de Cristo faz acontecer também a nossa ressurreição. Então imagine a beleza do símbolo, né? Mas principalmente a evocação do símbolo. O que esse símbolo evoca? Que é o sofrimento, a dor, a morte de Cristo, a sua ressurreição e o efeito na nossa vida. Tudo por meio de símbolos. A vela é uma vela. Uma estátua coberta é uma estátua coberta. Nada mais que isso, se você olhar só isso. Agora, se você olhar o que isso significa dentro daquela ritualística, poxa vida. Olha que força maravilhosa. Olha como tudo aquilo se torna mais compreensível, mais perceptível e mais sensível. Essa é a função do símbolo. Eu nem digo que, dependendo da fé, do que a religião ensina, que o símbolo possa até desenvolver poderes, né? Forças. Eu acho que esse não é um grande problema. Desde que não se perca a realidade original. Não se perca a razão do símbolo existir. Não se perca a referência, porque o símbolo só existe por conta de uma referência. Por isso eu entendo que os protestantes não deveriam ter tanto medo dos símbolos, né? Não é necessário evitar os símbolos a qualquer custo, achar que todo símbolo é um tipo de idolatria. Não tem nada a ver com isso. Eu entendo que é compreensível até uma certa ojeriza protestante quando direcionada para o uso indiscriminado da simbologia, como se os símbolos fossem forças poderosas, autônomas. Eu acho até compreensível, mas eu acho que é exagerada essa ojeriza aos símbolos quando ela despreza todos os símbolos indiscriminadamente, como se tudo fizesse parte de algo equivocado, algo errado, algo que tira a realidade da coisa. Pelo contrário, o símbolo, ele evoca a realidade, ele apresenta a realidade com cores mais belas às vezes, ele faz a realidade ser compreensível, ser percebida de fato. Então, se você rechaça o símbolo completamente, vai perder muito, né? Vai perder tudo aquilo que o símbolo pode suscitar.